A arbitragem por vídeo levanta discussões a cada rodada do Campeonato Brasileiro. Virou tema de debate. O VAR mudou a dinâmica do jogo com a promessa de trazer mais justiça às decisões dentro de campo. Usado na Copa do Mundo e nos principais europeus, a ferramenta estreou no Brasileirão em 2019 para ajudar ou atrapalhar. É o que a gente quer saber do nosso convidado Renato Marcília, ex-árbitro de futebol da FIFA, apitou decisões de Copa do Mundo, Supercopa Libertadores, Brasileiro, Copa do Mundo, foi comentarista de arbitragem e hoje está aqui no nosso episódio do GolCast. Eu sou a jornalista Eduarda Strebe e está começando agora o GolCast, o podcast que fala de futebol de um jeito diferente. Participam deste episódio o presidente da GolManage, Luiz Henrique Nunes, e também o jornalista Norton Capel. Alô, Renato Marcília, seja muito bem-vindo ao nosso GolCast. Que bom te ter aqui de novo, tudo bem? Olá, Duda, prazer enorme te ver. Trabalhamos juntos durante muitos anos, né? Primeiro na RBS, depois lá no Sport TV, uma época muito boa. Muito bom te ver novamente. Um abraço ao Norton, de muitos anos também, colega. O Luiz Henrique, bom, esse eu conheço que era garoto, jogador de basquete do Internacional, quando eu iniciei minha carreira como árbitro de basquetebol. Começou tudo como árbitro de basquete, para quem não sabe, né? Para depois ir parar no futebol. E o Luiz Henrique foi um jogador, inclusive, de seleção gaúcha, juvenil. Olha aí, gente! Revelações já na abertura do nosso GolCast. Luiz Henrique estava escondendo o jogo, Marcília. Ainda bem que você chegou aí. Foi um belo jogador de basquete. Pelo menos nas categorias inferiores, depois, acho que quando subiu de categoria, aí entra a questão de estudo, universidade, com muita gente acaba deixando o esporte de lado, diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, né? onde o esporte é justamente o caminho, né, para a universidade. Tem exemplo do meu filho mais moço que se formou nos Estados Unidos, jogando tênis com bolsa de estudos, né? Eu acho que o Brasil poderia partir para esse caminho também, mas enfim, o Brasil podia partir para tantos caminhos, né? E um abraço que aí na nossa retaguarda e o José Pedro Villa-Lobos também. Está em casa, Marcília, você está em casa, é um prazer te receber aqui, com certeza. E a gente começa falando do VAR. Não tem como a gente negar que foi uma transformação. Desde que começou a se pensar nessa possibilidade de usar essa tecnologia a favor dos jogos, mas o que se vê ainda é muita polêmica, muito debate, muita discussão. E aí eu trago aquela perguntinha que eu fiz ali na abertura do programa: o VAR veio para ajudar ou atrapalhar, Marcília? Olha, Duda, eu vou fazer uma pequena digressão. A Copa do Mundo de 94, que eu apitei, foi a primeira onde nós tivemos realmente um incremento muito forte da tecnologia nas transmissões esportivas. Com o zoom, quadro parado, ainda não tinha aquela linha de impedimento, câmara lenta, né? E evidentemente que os erros dos árbitros vieram à tona. Porque antes disso, o árbitro errava, o lance passava de noite, no dia seguinte, e aí a discussão já estava um pouco diluída, né? E na época eu falei com o presidente, Dr. João Avelange, no final da Copa, Brasil campeão, disse que, Dr. João, a FIFA não pensa nessa possibilidade de colocar a tecnologia a favor da arbitragem? Ele sempre foi radicalmente contra. Quando ele foi presidente da FIFA, esse assunto jamais entrou em pauta. E ele botou a mão no meu ombro e disse assim, aquele jeito dele: meu filho, agora você volta para Porto Alegre, apita um Grenal decisivo e você marca 3 impedimentos com a ajuda do computador, anula 2 gols que a bola passou, mas eu não passou, o computador ajudou, você marca 2 pênaltis com a ajuda do computador. Terminada a partida, meia dúzia de torcedores de Grêmio e Inter se encontram num bar, vão beber cerveja e eles vão discutir o quê? Essa é a ideia da FIFA. A polêmica incentiva, incrementa, dá popularidade ao futebol. Sempre foi essa a ideia. Mas a tecnologia ela foi evoluindo.
ela foi evoluindo, os erros foram ficando mais visíveis a todos, e, paralelamente a isso, havia também um volume de dinheiro investido no futebol, pelos grandes patrocinadores. Primeiro foi 200 milhões, 300 milhões, ou 1 bilhão, 4, 6, 8, 10 bilhões de dólares. E esses erros começaram a colocar em xeque a credibilidade das competições. Aí entra a teoria da conspiração, né? O que é erro e o que é armação. Evidentemente, quem apanha sempre não esquece, quem bate não lembra. E aí as pessoas sempre se lembram do erro contra o meu time. Então aí foi o roubo, não é erro. Do outro lado foi erro, não foi o roubo. O ponto de inflexão foi na Copa de 2010. Copa de 2010, sim. Na África do Sul, o jogo Alemanha e Inglaterra. Quartas de final, uma bola do Lampard fora da área. A Alemanha venceu por 2-0. Chute do Lampard explode no travessão e cai 40 centímetros dentro do gol. E o árbitro, Jorge Larrion, na altura da intermediária, não viu. Ele não tem a noção de perspectiva, né? E o auxiliar dele também não viu, porque a bola corre muito mais rápido que o auxiliar. Quando o auxiliar correu para a linha de fundo, a bola tinha quicado e voltado para dentro do campo. E o goleiro alemão pegou a bola, botou em frente e segue o jogo. Bom, ali foi, digamos assim, aonde as discussões ficaram muito acaloradas. Já tinha havido gol de mão do Maradona, já tinha havido gol de mão do Thierry Henry contra a Irlanda, na eliminatória da Copa, desclassificou a Irlanda da Copa do Mundo. Já tinha havido, para quem não se lembra, antes disso, em 62, o famoso passo à frente do Newton Santos, que para quem não tinha essa idade, eu tenho, mas tá aí os tapes para mostrar, né? O pênalti contra o Brasil, que desclassificaria o Brasil da fase de grupos da Copa de 62. Foi 1 metro dentro da área, o Newton Santos dá um passo para frente, o juiz marca fora da área. Nós tivemos mais outra a favor do Brasil, me lembro assim, vou dizendo, em 86, famoso chute do Michel, da Espanha, que a bola também explodiu no travessão, caiu meio metro atrás do goleiro Carlos, do Brasil. O Brasil ficaria fora da Copa, o Brasil acabou desclassificando a Espanha. E assim, uma série de erros. Só que esse, o mais antigo, mais famoso, a própria imagem não era assim mais conclusiva, tinha que passar 7, 8 vezes para ver, enfim. Mas com a tecnologia ficaram escancarados esses erros. E a credibilidade das competições. Aí não teve outra maneira. A FIFA teve que ceder. A questão de atrapalhar é outra. É como a ferramenta é utilizada. Né? Tanto que o cuidado que a FIFA teve de só poder haver interferência do árbitro de vídeo em 4 situações. Quando há um gol, pênalti, impedimento ou identificação equivocada de um jogador que leva um cartão. Mostra um cartão amarelo para o 9, era para o 6. Mostra um cartão vermelho para o 7, era para o 11. Aí o VAR entra e, olha, o jogador correto é aquele. Só essas 4. Faltas no meio do campo, nada. Pode haver interferência do VAR. Mas a questão é a seguinte, veio para ajudar? Veio. Aonde que ele atrapalha? Na falta de treinamento no Brasil. Na América do Sul, de uma forma geral. Mas nós estamos falando do futebol brasileiro. Foram 3 meses de treinamento e a implantação do sistema. A Holanda, que começou com esse sistema, treinou 2 anos seus profissionais. A Inglaterra também. Então, qual é a diferença que nós vemos hoje? Um nível de interferência mínimo nos jogos da Premier League, da Bundesliga, e até mesmo na Espanha e Itália. Já entraram nesse mesmo padrão que a Premier League, o Campeonato Holandês e a Bundesliga alemã desenvolveram. Ou seja, se o árbitro está a 2, 3 metros, e o árbitro de vídeo viu, mas ele viu, mas o árbitro está a 2, 3 metros. Ele não interfere lá. Repararam que o número de interferência é muito pequeno. Ele interfere naquilo que é um escândalo.
E foi esse o objetivo da introdução do VAR. É o gol de mão do Maradona, é o gol de mão do Thierry, né? É a bola do Lampa que entra meio metro e não entra. Fala, Norton. Não, Marcília, exatamente esse era o aspecto que eu queria falar. Falo aqui de Porto Alegre, obrigado por estar conosco aqui nessa discussão tão interessante sobre o VAR. As tuas citações todas foram em lances realmente, digamos, capitais, de partidas de grande repercussão, e até eu lembro aí a própria conquista fazendo um paralelo, né, a Copa da Inglaterra, que a única Copa que a Inglaterra ganhou também foi polêmica num gol que a bola não entrou contra a Alemanha. E tu fizesse uma referência que as coisas mudaram quando a Inglaterra foi vítima de um erro tão grave na Copa de 2010, e na verdade os ingleses foram os inventores de futebol, tem toda a questão das regras. Mas eu queria focar exatamente nisso que tu falaste. Essa questão assim de que o VAR hoje aqui no Brasil, a sensação que a gente tem hoje é que ele interfere demais em tudo, ao contrário da tua citação nas ligas europeias. Tu falasse em treinamento, é só treinamento ou é uma maneira também de arbitrar o jogo brasileiro em relação à Europa que foi para o VAR? Também haveria isso, Marcília? Tem a questão cultural. Parece que o VAR no Brasil ele quer ser protagonista. Ele não se atenta para a situação de que ele é, no vídeo, aquilo que é o bandeirinho, o auxiliar, hoje é árbitro auxiliar, para o árbitro de campo. É um auxiliar. Ele não está ali para decidir. Eu sei que vocês vão... Quem está vendo aqui esse nosso podcast vai dizer, não, mas quem decide é o árbitro de campo. Claro que quem decide é o árbitro de campo. Mas se cria na cabeça do torcedor e até do próprio árbitro, no momento que ele é chamado, é porque viram alguma coisa que ele não viu dentro do campo. E ele se sente, muitas vezes, na obrigação de ter que mudar a sua decisão. Né? É quando não é assim que acontece. Então, no momento que você interfere demais, você induz o árbitro a uma mudança daquilo que ele apitou dentro do campo. Então, interfira pouco. O árbitro de vídeo, ele não está... como se a Duda perguntou para atrapalhar. No momento que ele interfere muito, ele atrapalha. Ele mexe no outro termo que é fundamental, que a Duda falou, e que eu sempre citei, sobre a utilização dos termos da utilização da tecnologia. A mecânica, a dinâmica do jogo. O futebol é diferente de outros esportes. Eu fui árbitro de basquete, fui árbitro internacional de basquete também. Fui FIBA e fui FIFA. Olha, você para um jogo de basquete, como a gente vê, não acontece nada. É um jogo de para, anda, Luiz Henrique foi jogador, sabe disso. Não é? Você tem tempo. Se o jogador para secar a bola, para dar um fundo de bola, para uma lateral, está com a mão molhada. Se parar aquilo ali para ver não prejudica o andamento do jogo. No voleibol, é só em algumas situações, mas em situações que não são de interpretação. E esse é o problema que eu quero entrar. São situações fáticas. A bola saiu ou não saiu? A bola bateu no bloqueio ou não bateu? Pegou na antena ou não pegou? Isso aí não há interpretação. É olhar e ver o que aconteceu. No tênis, a bola saiu ou não saiu? Bateu na rede, fez net ou não fez net no saque? Ponto final. O saque foi fora ou dentro da área de saque? Ponto final. No futebol, não. E isso não atrapalha em nada. Um jogo de tênis, eu estava lendo outro dia, que entre o Nadal e o Djokovic na final do Aberto da Austrália, 3 anos atrás, durou 5 horas e meia. Eles tinham 1h50 de troca de bola dentro do campo, dentro da quadra. As outras quase 4 horas, 3h50, foi paralisação, troca de lado. Antes de sacar, o jogador vai lá, seca o rosto, volta. É bom demais ver o jogo fluir, né, Marcília? O futebol é fundamental. O futebol é isso que é fundamental. A cultura e a mecânica do futebol é outro, tanto que a FIFA procura estabelecer padrões de 60 minutos de bola rolando. Então, você para o jogo toda hora, você mexe com aquilo que eu chamo de fluidez do jogo, a beleza do espetáculo. Você muda muitas vezes, para 3, 4 minutos, você mudou. Um time está jogando de uma certa maneira, envolvendo o adversário, parou 3 minutos para ver um lance, muda tudo. O adversário passa a envolver o time que estava tomando conta do jogo. Mas o futebol, né, Marcelo, isso que tu está falando da fluidez, tinha uma questão de que o gol, ele determinava uma dinâmica até de reação
e ação dos clubes, né, dos times envolvidos. Hoje, com o VAR, parece que essa sensação ela fica, digamos assim, mais distante, porque tem a consulta, a confirmação, a checagem. Aí o time que fez o gol não mantém aquele ímpeto, o time que recebeu o gol consegue dar uma respirada, ele realmente parece que muda toda a dinâmica, né? Isso é grave, acaba sendo grave. O narrador só diz que a bola entrou e depois confere, sai gritando o gol 2 minutos depois. Tem outro lado também. Quer dizer, tudo isso mexeu em todos, digamos assim, os stakeholders, que a gente chama, né? Todos os protagonistas do jogo de futebol. Agora, que traz mais justiça, traz. Eu falo, por exemplo, do impedimento. Tá ou não tá? O que eu acho injusto no impedimento, e estão sendo anulados dezenas de gols, porque o jogador está com um pé na frente do outro. O gol seria marcado normalmente e ninguém reclamaria, nem depois de ver pela televisão. Já há um movimento dentro da FIFA no sentido de mudar o conceito. O conceito seria o de que, se um jogador atacante tiver qualquer parte do corpo dele na mesma linha do defensor, né, mesmo que ele tenha o corpo inteiro na frente, mas se a perna estiver na mesma linha de qualquer outra parte do defensor, ele estaria em posição legal. Aí vão dizer, não, mas isso vai dar o mesmo problema também, porque hoje ele não está em posição legal por 20 centímetros e ele vai ficar em posição legal por 20 centímetros. Bom, mas inverte totalmente o raciocínio. Em vez de você anular 30 gols da temporada, você vai validar 30 gols da temporada. Não é? Sim, porque nisso foi uma evolução, né, Marcília? Antes a linha de impedimento, num primeiro momento, na linha de impedimento era anulado, depois virou que valia o gol. Isso que tu está trazendo é o mesmo caso, é uma evolução já com o VAR sendo adaptado, é isso? Exatamente, e quem defende essa tese não é uma coisa tão simples assim. Eu sei porque conversei até com ele. Então é algo que ainda tem restrições, isso ainda passa pela International Board, testes, enfim. Quem defende é o atual diretor de desenvolvimento da FIFA, que é o Arsène Wenger, né, que foi o manager do Arsenal por 22 anos. E ele hoje é o diretor de desenvolvimento da FIFA. Então, a ideia dele é essa, e eu acho uma ideia muito boa. Porque muitos vão dizer, não, mas não trouxe justiça. Olha, na Copa de 2014, Brasil não tinha VAR. Nós foram marcados 15 penalidades máximas. O Luiz Henrique queria falar, e desculpa eu interromper, Luiz Henrique, já vou te dar a palavra. Tá. Até porque eu estou falando muito também. Eu estou falando demais. E a Copa de 2014 não tinha VAR, foram 15 penalidades máximas. Na Copa de 2018 foi introduzido o VAR em Copas do Mundo. Foram 29 penalidades máximas. Ninguém vai me convencer, ninguém vai me dizer que no Brasil não aconteceram também 27, 28 ou 30 pênaltis, que não foram marcados porque não tinha VAR. Não é? Ou seja, na Rússia se fez justiça. Luiz Henrique, estamos esperando a tua cesta de 3 pontos. Não, eu estou esperando, os armadores estão falando. Tudo bem, Renato? Maior prazer te encontrar. Né? Eu não quero me entregar aqui, né? Entregar a mim e a ti, né? Porque nós nos conhecemos, eu estava calculando aqui, vai fazer quase 50 anos, né? Quer dizer, uns 48 anos, mais ou menos. Isso aí. Desde a época, eu acho que tu começasse a apitar a partida que eu jogava, eu era infantil ainda. Né? Isso aí foi década de 70, então, fim dos anos 70. Um pouquinho ali antes de eu entrar na faculdade. A faculdade realmente foi um problema. Né? Tomar aquela decisão de fica na faculdade, eu continuo jogando, foi horrível. Eu, de jogador de seleção, como tu disseste, 50 anos depois a gente pode se exibir, né? Não tem problema. Não tem problema. Mas eu, de jogador de seleção, quando eu entrei na faculdade, eu continuei jogando, aí eu virei reserva do time, porque eu faltava um treino ou outro. Né? E no primeiro semestre da faculdade eu rodei em 4 cadeiras, eu disse, está tudo errado, eu preciso tomar uma decisão, ou faço a universidade, ou faço a faculdade e eu continuo jogando. Aí fui fazer a faculdade. Né? Agora, Luiz, eu lembro de você jogando com o Alisson, não foi em Orlando que vocês brincaram, o Alisson, goleiro de seleção brasileira, ex-Inter. Ali foi legal, ali saiu o Pavan, entrou o Luiz Henrique, treinador de basquete, né? E o que ninguém sabe, porque não apareceu naquele vídeo da TV Inter, é que eu fiz uma aposta com o Alisson para o jantar da noite,
E é claro que eu fiz ele pagar, né? Eu não ia perder para o Alisson no basquete. Né? Posso perder qualquer claro. coisa. Mas que ele fez também foi bola nas costas. Né? Vamos jogar basquete? Vamos. Só que não avisou o Alisson que ele jogava, que tinha sido jogador de basquete. Mas, o Marcílio... Mas, o Marcílio, o que eles não sabem, Marcílio, o que eu fiz? O Carraveta estava junto nesse dia, estavam treinando lá, eu e o Alisson, num ginásio. Tinha um evento da NBA à noite, e nós fizemos uma aposta de lance livres. Quem fazia 15 lances livres primeiro. Tá? E eu fui administrando, deixando o Alisson fazer um, eu fazia, ele errava, eu errava, não sei o quê. Que balaca, administrando. Administrando o melhor goleiro do mundo. O Marcília deu moral para ele. Norton Capio. Fui falar, né? Norton Capio, isso está gravado, tem vídeo. Nós vamos fazer um podcast porque eu vou exibir esse vídeo, pedir autorização para o Alisson, vou passar aqui. Mas o que eles não sabem, Marcília, do basquete, é o seguinte: eu estava ali no empatezinho, eu cheguei assim, agora eu vou ganhar o jogo. Aí eu fiquei parado, não saí, assim, Carraveta, agora eu não me mexo mais, dá a bola na minha mão. Aí aí não olha nem, pega a bola sem nem olhar para o cara, 2. Tu só pega a bola e olha para a cesta, tu enfiou as 6, 7 seguidas e acabou e ganhei o jantar dele. Mas não é esse o assunto, né? Não é esse o assunto, senão não vai dar ibope aqui para o nosso podcast. Eu soube, né? Sempre soube que tu no início tu era contra a tecnologia e tem muita gente que compartilhava dessa ideia de que o futebol sem a polêmica não tem graça, não tem a discussão. E eu, pelo contrário, eu sempre fui muito contra isso. Eu ficava assim, indignado que as pessoas defendiam o erro, porque o erro dava discussão no boteco depois do jogo, ou na casa do amigo durante a semana. Isso, para mim, era um horror, porque acaba com tudo aquilo que a gente acredita, que é o trabalho, o treinar para ser melhor do que o outro, a eficiência, a excelência. Não pode um erro ou uma decisão errada de outra pessoa, né, que não faz parte do teu clube, né, atrapalhar toda uma história e um planejamento de um clube. E eu vou além, assim, eu acho que é claro que o VAR veio para ajudar, e ajuda. Tem coisas para melhorar. O VAR aqui no Brasil demora muito, às vezes fica 5, 6 minutos parado para tomar uma decisão, né? Embora eu ache também que o Brasil é mais difícil de apitar, né? Porque o jogador brasileiro é muito malandro. Tu assiste um jogo lá na Europa, não tem o excesso de simulação e fingimento que tem aqui, que às vezes te obriga a ir no VAR para ver se ele levou realmente um tapa no rosto. Aquela falta foi gravíssima, como o jogador demonstrou. Isso é importante porque o vídeo, desculpa, Luiz Henrique, complementando o que está dizendo, e principalmente o slow motion, ele superdimensiona o fato. Sim. Aí você vê um vídeo, você vê o lance, acha que tem que ser cartão vermelho, o lance talvez passasse batido, se não houvesse o vídeo. Porque o vídeo e a câmera lenta, ela acaba superdimensionando a intensidade do fato. Continua, Luiz Henrique, desculpa. Sem dúvida. Não, mas eu vou além. Eu acho que o VAR ajuda, como nós estamos dizendo aqui, mas eu acho que ele pode ajudar muito mais. Eu ainda, dentro das minhas teses aqui, eu ainda defendo algo que, como tem no tênis, como tem no vôlei, de que o time, aquele time também possa pedir interferência do VAR. Né? Que, sei lá, o capitão do time, ou o treinador na beira do campo, que 1 ou 2 vezes ele possa pedir, assim, olha, o senhor não viu, o VAR não chamou, mas aquilo ali foi dentro da área. Eu acho que o time tem que ter o direito de pedir. Isso aí eu vou te falar sobre por que não foi ainda, qual é a ideia que isso não foi desenvolvido. Mas por quê? Continua. Só para te dizer assim, eu acho que isso daria ainda mais justiça e muito mais credibilidade. Né? Porque nós falamos aqui também em armação, e existe, isso existe. Né? A armação pode estar dentro do campo, mas a armação pode estar na cabine. Hoje eu não chamo. Eu não vou chamar a atenção do árbitro sobre aquele lance, não me interessa, isso também pode acontecer. Mas quando tu abre para que o próprio time possa fazer um pedido, né, tu fica vulnerável. Olha, se de repente uma coisa meio evidente, o VAR aqui na cabine não avisa, e o técnico ou o capitão chama e realmente ele tem razão, são 2 que deixaram passar, o do campo e o da cabine. Né? Então, eu defendo que ainda deva ser melhorada essa questão
para ainda ser mais justo e ainda ter mais credibilidade do que tem hoje. Esse assunto já foi, no início foi discutido, né, entre aqueles que mexem nas regras do futebol, International Board, que é formada, para quem não sabe, quem mexe na regra não é a FIFA, é a International Football Association Board, que eles chamam de board, né? É formada por 4 integrantes da Inglaterra, 4 da Escócia, 4 da Irlanda do Norte, 4 do País de Gales. E esses 4, 4 de cada país tem um voto. Então aí são 4 votos, né? Quando você vai fazer uma discussão, eles se reúnem, olha, esse país aqui, os 4 se reúnem, nosso voto é esse, então eu voto. Aí tem 4 votos. E a FIFA tem 4 integrantes na International Board, que aí cada um tem um voto. Então nós temos 8 votos, 4 da FIFA e 4 da comunidade britânica. Desses 8 só pode mudar uma regra com 6 votos, 2/3. Já feito de propósito, para não ficar mudando toda hora. Se os 4 da comunidade britânica quiserem mudar uma lei, eles têm que conseguir o apoio de 2 da FIFA. Não é fácil. Se os 4 da FIFA querem mudar, tem que conseguir 2 votos do outro lado. Então, essas discussões já aconteceram. E, num primeiro momento, elas não avançaram sobre o chamado o Challenger, né? O desafio que existe nos outros esportes, justamente pela a mecânica do esporte. Em que, nesses outros esportes, tu parar para fazer uma pesquisa, né? Uma visualização, não atrapalha nada o jogo. Agora, no futebol, poderia, já pensando no aspecto malandragem, entre aspas, de treinadores e capitães começarem a pedir desafios em momentos decisivos da partida, quando querem esfriar o jogo. Aí você pede qualquer lance, deu um encontrão dentro da grande área e não acontece nada, é 46 do segundo tempo, eu estou ganhando de 1-0, eu peço. Eu peço só para parar o jogo, porque eu estou levando um abafa danado do time adversário. Ou seja, como não é uma questão fática, é uma questão de interpretação. E se por acaso tiver sido pênalti, aos 46 do segundo tempo, e ninguém quis dar atenção a isso. Mas aí é obrigação do VAR chamar. Depois disso, o VAR ele não está sozinho dentro da cabine, Luizinho. Ele tem um árbitro de vídeo para o árbitro, ele tem o árbitro de vídeo para os auxiliares, e tem mais um árbitro de vídeo que comanda todos eles e um observador. Pode haver armação? Poxa, armação com 1 tu faz, com 5, 6 dentro de uma cabine é muito mais difícil, né? Então, ou seja, a segurança é muito maior e evita essa atitude da pessoa pedir para ver um lance apenas com o objetivo de paralisar. Eu não duvido paralisar o jogo, eu não duvido nada que em jogos disputados, o que ia acontecer de pedido de VAR a 45, 46, 47 segundo tempo ia ser uma grandeza. Num jogo de ponto, que não é por tempo, como é o basquete, como é o vôlei, é jogo de ponto. Como é o tênis, não terá nada você pedir o Challenger, né? E aí você só vai pedir na certeza, quase, porque você perde se você errou, você perde o direito, né? De pedir novamente, você tem tantas oportunidades. Agora, de novo, vem à tona a questão cultural, né? Que o Norton trouxe, o Marcília falou, o Luiz chama atenção, porque no tênis, o próprio atleta acusa a saída de bola. Claro. Ele é muito fiel à regra, contra ele, muitas vezes. E no futebol a gente não tem isso, né? A gente tem o jeitinho, a malandragem, o antijogo. Então, realmente é difícil de controlar essas questões, né? Não, o último fez isso no Brasil, quase foi massacrado dentro do vestiário, foi o Rodrigo Caio. Né? E volta e meia nós vemos na Europa, e até rodam por aqui vídeos, né? Isso é fair play, e aí aparece um lance do jogador europeu na porta do gol, com o goleiro caído lá fora, o cara para o jogo, pega com a mão e entrega a bola para o juiz, que não vai continuar o jogo, e coisas desse tipo, né? Muito difícil da gente ver, não é só no Brasil, na América do Sul, na questão cultural, e acho que tem um pouco latinos, né? Espanha e
e Itália, a França é meio dividido. Nos anglo-saxões isso é mais respeitado, né? Essa cultura, né, da honestidade é mais respeitada. Fala, Luiz Henrique. Mas, Renato, eu não aguentei, eu não ia falar sobre isso, mas eu não aguentei. Né? Teve um jogo de basquete que tu apitou, que teve uma bola saindo para a lateral, tu era o juiz e tu não sabia de quem era o lateral. Tu não sabia de quem era. Né? E era um jogo de brasileiros, de gaúchos, e teve um desfecho diferente, que eu lembro que tu até aplaudiu isso. Foi. Exatamente. Me lembro aí eu não sabia de quem era a bola e o jogador falou isso para mim. Fui eu que botei a bola para fora. Eu parei o jogo, bati palma para ele e dei a bola para o adversário. Exatamente. O jogador foi o Luiz Henrique. Ô, diretor, vamos cortar. Norton, jogada ensaiada agora, Norton. Aí tá demais. Agora, aquela jogada que eu olhei para ele e fez assim para mim, não é comigo? Essa eu não se lembro. Eu comentei com a Duda, porque eu acho que é uma questão de justiça, né? Esse quadro que está atrás de ti aí, com 3 emblemas da FIFA, que representam 3 mundiais, né, que tu apitaste, não é à toa. Né? Eu falei com isso com a Duda muito recentemente. A gente conhece, cara, quem jogou conhece o árbitro. Sabe que aquele árbitro, aquele é malandro, aquele ali não é muito educado. E eu disse isso, assim, o Renato, além de ter sido o melhor juiz de basquete que eu conheci, ainda era um cara extremamente educado com todos os jogadores dentro da quadra. Ninguém discutia uma decisão do Renato, mesmo que, assim, a gente tem certeza que ele está errado, mas ninguém discutia, porque ele acertava muito mais e a gente sabia que quando errava era normal, era do jogo, poderia acontecer e que ele não teria feito por mal. Isso já deve ter te dito aí tantas vezes, a tua carreira foi muito maior do que aquele tempo lá que tu apitava as partidas que eu jogava lá 50 anos atrás. Né? Muito obrigado. Mas é muito justo isso. Né? Marcília, aproveitando aí a referência que o Luiz fez à tua participação nos mundiais, hoje, um juiz que entra em campo com todo o aparato do VAR, ele se sente mais tranquilo para desenvolver o seu trabalho em relação a um juiz, a um Renato Marcília que entrou numa partida de Copa do Mundo diversas vezes, ou diversas decisões que tu apitaste, conforme a Eduarda falou, pressionado ou tenso, ou sabendo que aquilo valia muito, sem essa proteção hoje? O que mudou na carreira do juiz de futebol com esse aparato? Né? Tu mesmo citaste, são 5 pessoas lá na cabine do VAR. Qual a mudança básica na carreira e quanto isso trouxe de tranquilidade, qualidade, seja o termo aí que tu possa nos responder? Bom, como tudo na vida, né, a moeda tem 2 lados. Lauro Quadros já dizia, banca paga e recebe, né? Antiga frase. Tem o lado positivo. O árbitro, ele realmente entra menos tensionado. Porque ele sabe que nos lances decisivos o VAR vai lhe salvar. Tanto que há uma orientação até oficial para os auxiliares, para os bandeiras, que no lance ajustado não levanta a bandeira, deixa correr. Se o gol sair e o lance for irregular, o VAR te salva. Porque se você levantar a bandeira e o árbitro parar o jogo e depois for ver que o lance estava legal, não pode voltar atrás. Está perdido. Perdeu, né? E para o árbitro, de uma certa forma, também. Quer dizer, lances decisivos, ele fica muito menos tenso. Né? Então a possibilidade de ele acertar é maior também. Porque o grande árbitro, os bons árbitros, em qualquer atividade profissional, não é só na arbitragem, qualquer outra, os melhores profissionais são aqueles que conseguem decidir e discernir de cabeça fria, que não se envolvem emocionalmente com aquilo que está acontecendo. Se você fica muito pressionado, muito tenso, muito envolvido com o contexto,
a sua possibilidade de errar, ela é maior. Então, aquele árbitro consegue decidir mais friamente, mesmo que o jogo, olha, está caindo o mundo, tem gente querendo invadir campo, o jogo está uma pressão. Não, mas se você conseguir manter a cabeça no lugar, você vai decidir de uma forma muito mais acertada. Vai acertar muito mais do que errar. E você não tendo essa preocupação, sabendo, entrando menos tenso, sabendo que tem uma tecnologia para lhe ajudar, certamente você vai errar menos também. Esse é um ponto. Qual é o outro ponto? Só tem outro ponto. Tem outro ponto, fala antes. Qual é o outro ponto? Que é prejudicial. Os árbitros, na época que não tinham árbitro de vídeo, eles entravam mais, como a gente diz, ligado no jogo. Atentos em tudo que acontece na volta. Até porque, na minha época, eu não tinha nem ponto eletrônico. Depois que eu parei de apitar, 5, 6 anos depois, é que entrou aquele negócio do vibra na bandeira, no bandeirinha, aciona o dispositivo eletrônico que vibra no vibracal no braço do árbitro. Quer dizer, você tinha que estar preocupado com o jogo, com o que está acontecendo na frente, com o que está acontecendo nas suas costas, que o zagueiro está lá trocando cuspida com o centroavante, escondido, muitas vezes o bandeira não vê. Aí daqui a pouco você para o jogo, tem um cara caído no chão com sangue no nariz, você não sabe o que foi, jogador, para ali, você está sangrando alguma coisa hoje, bom, mas eu não vi. Enfim, você tinha que estar muito mais ligado, antes do jogo, dentro do vestiário, tinha aquela voz, né, que nem tem os times, tinha da arbitragem, olha lá, ligado, prestar atenção, não vamos tirar o olho da bola, o bandeira cuida das minhas costas, atenção, vamos lá, não vamos aquela coisa também tem dentro do vestiário de arbitragem. Agora ficou mais relaxado. Qualquer coisa o VAR me salva. Então a gente nota que acontecem erros que não aconteceriam se o VAR tivesse ligado, e aí o que acontece? O erro no meio do campo, o VAR não pode atuar. Esse erro, por mais grosseiro que seja, se não for um lance de cartão vermelho, o árbitro não pode interferir. A falta que acontece. Aconteceu um lance esses dias. Qual foi o jogo? Eu me lembrei, Marcelo, isso que tu está te falando, desculpa, Eduardo, mas só para... Eu me lembrei de um jogo, agora tu falou, Internacional e Botafogo. O Botafogo fez um gol e foi anulado porque houve uma falta no jogador do Internacional no meio-campo. Gerou uma polêmica enorme o fato do gol ter sido anulado. Eu não sei se era isso que tu estava te referindo. Isso agora mudou. Agora Mas foi nesse campeonato, campeonato brasileiro. Mudou o seguinte, é só quando você chega no último momento do lance, entende? Antes fazia uma falta lá no início da grande área, atravessava todo o campo, o árbitro não viu, saiu o gol aqui, para o jogo e marca a falta aqui. Foi o que aconteceu. Não pode mais. Né? Você tem que ser aquele lance final, o passe final que vai dar origem ao gol. O que passou, passou. Não pode mais estar parando o jogo lá no outro lado do campo e volta tudo para lá. Isso não existe mais. O que eu quero dizer é o seguinte, o que aconteceu agora, essa semana, o jogador cometeu uma falta dentro na risca, meio metro antes, tá? 20, fora da área. E o árbitro deu pênalti. Agora, essa semana aqui. Não me lembro, não sei se foi Série A. Claro, Série B não tem VAR. O árbitro deu pênalti. O VAR analisou, porque lance de pênalti tem que analisar. E a falta foi fora da área. Ou melhor, o árbitro não marcou nada. Não marcou nada. Houve a infração aconteceu, o VAR chamou a responsabilidade, que também não viram se foi dentro ou fora da área. O árbitro deixou o lance seguir. Vamos começar desde isso. O árbitro deixou o lance seguir. Houve a infração, mas ele deixou o lance seguir. O VAR chamou a responsabilidade e viu que o lance foi fora da área. O que aconteceu? O árbitro parou o jogo e deu bola ao chão. Por quê? Porque não foi pênalti. Mas a falta foi clara fora da área. Fora da área, ele não pode decidir pelo VAR. O árbitro não pode decidir em função do árbitro de vídeo. Se é fora da área, é responsabilidade dele. Se ele não apitou, morreu o lance.
azar. Agora, Marcília, você falou ali no início... Então, isso que eu quero dizer é o seguinte, isso é importante, porque senão, isso que eu estava dizendo é o seguinte, esse relaxamento, muitas vezes, faz com que o árbitro não apite algumas infrações no meio do campo, né, em que o árbitro não pode interferir, porque não é lance de pênalti, nem de cartão vermelho, né, que não, se ele tivesse mais ligado no lance, ele não deixaria passar. E isso eu tenho notado. Porque ele está mais relaxado, menos tenso, né, e não está tão ligado na partida como se estaria se não houvesse o árbitro de vídeo. Agora, Marcília, eu quero chamar a atenção para a questão que você trouxe do nosso despreparo. O VAR entrou em cena quando estávamos ainda despreparados. De que maneira a gente consegue uma performance melhor, aproveitando essa tecnologia, quando se envolve tanta coisa nesse processo? Porque nós estamos falando aí de cinegrafistas que estão ali buscando as melhores imagens, tem os árbitros que estão ali no calor do jogo, tem a pessoa que seleciona os vídeos que serão apresentados ao árbitro. Então, tem muita gente nisso, tem muita coisa nisso. Como a gente consegue melhor performance, melhor resultado, com tantos processos nesse contexto? Você tem que ter o primeiro treinamento técnico, né? Repetitivo. E até na edição, nos cortes, nos frames. Então, de todos, envolve claro, todo mundo, toda essa gente. Claro, tem esse treinamento técnico. Tem, para quem trabalha com televisão, é o teu caso, já cansasse de editar, você tem o frame. Até na questão do impedimento, existe uma margem de erro. Por quê? O vídeo, ele é uma sequência de fotos feita de forma rápida. Várias fotos de forma rápida formam um vídeo. Cada ponto tem 24 frames, né? Então você tem o frame, 24. Quem está parando a jogada, para saber o momento em que o companheiro passou a bola, o jogador passou a bola para o seu companheiro, é alguém que está marcando ali, dá o stop, congela a imagem, quando eu acho que o jogador está tocando na bola. Mas se eu botar então esse frame... cara tem um papel fundamental também, claro, assim como o árbitro. Porque um frame para frente e um frame para trás, ele tira ou põe o jogador em posição de impedimento em algo que é absolutamente, como se diz, transparente para o usuário. Em casa ninguém vê a diferença. Muitas vezes até ele pode errar por erro mesmo. Então existe essa margem. Por isso que o Arsène Wenger quer inverter o conceito. Se está em qualquer posição na mesma linha do defensor, segue o jogo. Para não anular tantos gols que poderiam não ser anulados. Aí não sabe o erro, né, desses 24 frames. Tem uma margem de erro. E sobre isso, o que eu estava falando, mas peraí, fala o Luiz Henrique, depois eu continuo. Não, nessa mesma linha, porque eu já escutei, né, existe, não sei se pode se chamar de desequilíbrio, porque existem estádios muito bem iluminados, né, onde fica fácil instalar todas as câmeras e todos os pontos, mas existem estádios muito acanhados, escuros, né, que a imagem fica muito prejudicada. Não, aí não. Primeiro, na Série A do Campeonato Brasileiro, nós não temos estádios ruins. Vamos olhar assim, procura uma Série A de Campeonato Brasileiro, um estádio que não seja. Em segundo lugar, a câmera ela tem uma abertura, né, que a gente chama abertura de câmera e de iluminação, que compensa tudo isso. Quer dizer, a imagem que chega para o árbitro de vídeo não é aquela que chega muitas vezes para o árbitro de campo. Quantas vezes vocês veem que o jogador, o árbitro paralisou o jogo porque caiu uma torre de iluminação? Caiu, entre aspas, né? Apagou lá. Caiu a energia, a torre está lá ainda. A torre está lá ainda, né? Caiu a energia de uma torre de iluminação. Em casa, bom, por que esse árbitro não continua o jogo? Está tranquilo, estamos vendo tudo. Não, é porque a câmera abriu, a câmera tem recursos de iluminação que para o telespectador em casa parece que está normal. E isso acontece também para o árbitro de vídeo. Mesmo que o estádio não tenha uma iluminação tão boa, o recurso de câmera
compensa tranquilamente dar uma imagem nítida. A questão é realmente, primeiro, do que eu falava antes, do treinamento dessas pessoas todas. Tem que treinar, inclusive, o árbitro que está ali mexendo no vídeo, né, que está ali dando start, congelando a imagem e mexendo frame a frame para saber aonde que ele vai congelar. Por isso que o impedimento demora um pouco. Né? Esse é um ponto técnico. O outro é o conceitual, é o cultural. É você colocar na cabeça do árbitro de vídeo que ele não pode interferir a todo momento. Marcília. Isso é muito mais fácil para o alemão, para o inglês, para o holandês, até para o francês, italiano e espanhol um pouco. Por isso que a interferência lá é muito menor. Que a gente, mas o árbitro de vídeo não faz nada. Cansado de ver na Premier League o narrador dizer, eu comentar isso, não, porque aqui eles não interferem mesmo. Aqui tem que ser, o objetivo do árbitro de vídeo é o lance escandaloso. É aquele lance como que eu falei, é o gol do Lampard, é a mão do Maradona, né? É o jogador que está com o pé no rosto do adversário e o árbitro daqui a pouco passou alguém na frente dele. É comum. Há uma jogada violenta ou até uma agressão e na hora um outro jogador passar na frente do árbitro. É muito comum. E o árbitro não viu, o árbitro de vídeo salva. Fora isso, simplesmente interpretação, lance de pênalti, tocou no tornozelo, caiu. Quem é que diz que esse toque no tornozelo em câmara lenta é o mesmo de velocidade normal? Não é. A intensidade é outra. Então eles não interferem. Aí é uma questão conceitual. Nessa linha de questões de divisão de tarefas, né, nesse novo momento com o VAR, tu acreditas que nós chegaremos aos juízes só de cabine e os juízes de campo, que na verdade é mais um gerenciador de situações, como tu bem vem referindo, ou não? Ou seguirá o juiz nas duas posições, como é hoje? Como tu vê esse futuro? O juiz de cabine mandar no jogo, isso é impossível de acontecer. Ele é impossível de acontecer porque ele não tem o ambiente do jogo. Dentro do campo, você olha nos olhos do jogador, olhos nos olhos. O jogador, quando vai para uma dividida de bola, trincando os dentes, ele sai correndo atrás do outro, porque levou-lhe uma pancada e o árbitro não viu, e ele vem babando atrás do outro. Isso a câmera não mostra. O árbitro dentro do campo vê. Ele sabe a intenção, né? Que a própria regra diz. Regra 12, infrações de disciplina. Aparece todas as regras, tudo aquilo que é proibido na regra, e ali diz, sempre que, a critério do árbitro, um jogador intencionalmente cometer as seguintes infrações. E ali lista. Poxa, critério do árbitro, intencionalmente, é algo subjetivo que fica no bom senso de cada um, porque eu digo sempre, apitar futebol é um exercício permanente e exaustivo de bom senso. Porque é critério de cada um. É discernimento, é inteligência de cada um. Então isso você não vai trazer para a cabine, porque a televisão é fria. A televisão não te traz o sentimento do jogo. E mais, são só 4 situações que a cabine pode interferir, que eu citei agora. As outras, no meio do campo, e o que a gente chama que é administrar o jogo, que é administrar as desavenças, as discussões, que na cabine ninguém escuta o que o jogador está dizendo para o outro. O árbitro escuta. Na verdade, a minha pergunta foi o seguinte, se nós iremos por um caminho em que haverá uma diferença entre realmente esse juiz de campo que tu está falando e com todas essas necessidades e o juiz de vídeo. Se eles, porque hoje o juiz aqui no Brasil faz as duas, né? Ele apita o que vai continuar, desculpe te interferir, Nelton, eu sei que não, claro. Né, é criar um profissional só para isso. Por exemplo, pega o Renato Marcília, que foi árbitro e tal, entende de televisão, 20 anos comentarista, e bota para ser árbitro de vídeo, coisa desse jeito. A tendência não é bem essa. O árbitro de campo, ele pode ir agora de novo até os 50 anos. Sendo que o árbitro de vídeo pode ir já até os 55. Talvez até aumente, amanhã ou depois. Mas ele tem que ter sido árbitro de campo. Ou seja, ele sai do campo e ele quer continuar trabalhando, ele vai ser vídeo. Por quê? Porque ele tem o conhecimento de como as coisas acontecem dentro do campo. Ele tem o sentimento de quando ele deve interferir ou não. Perfeito. Acho até que ele vai ser melhor árbitro de vídeo dos que são atualmente,
porque ele já sentiu na pele o que é uma interferência indevida no trabalho dele. Falou uma frase aí que eu achei muito bacana. O árbitro, né, ser um bom árbitro é um exercício constante de bom senso, né, de ter bom senso. Isso de um árbitro. Quando se fala de arbitragem em geral, de um campeonato inteiro, né, é difícil cobrar de todos os árbitros que tenham o mesmo bom senso. Aí muda a palavra, não se fala de bom senso, se fala de critério. E se cobra muito critério do árbitro de campo. Existe, o critério está intimamente ligado ao bom senso. Desde que todos tenham o mesmo bom senso e tenham o mesmo critério. Mas esse é o problema. As pessoas, elas têm naturezas diferentes e elas têm potencialidades diferentes. Na linha, agora, só pegando aqui para o futebol, se fala muito da escola, né, gaúcha de apitar, né, alguns dos juízes deixar mais o jogo rolar, outros juízes seguram mais, isso que o Luiz falou. Realmente é difícil ter uma padronização, mas talvez o que o Luiz coloque em critérios é que a gente vê aqui na arbitragem brasileira muita desigualdade, talvez, né? Nesse aspecto. Norton, eu não sei se me permite uma parte, né? Claro. Nós discutindo, nós dois mesmo discutindo um dia desse por WhatsApp, teve um jogo do Flamengo, eu não me lembro exatamente contra quem, que a bola bateu na trave e ficou aquela sensação de que a bola teria entrado ou não teria entrado, e era lance de gol, parou, o VAR analisou e avisou o juiz que a bola tinha entrado. Um lance muito mais claro, na nossa opinião, do que nós conversávamos, eu e o Norton, até trocamos imagem dos dois lances, né? Um jogo Inter e Palmeiras no primeiro turno, lá em São Paulo, um lance de gol que o goleiro do Palmeiras teria pego a bola nitidamente, pela imagem, dentro do gol. Não estou dizendo que foi gol, não, mas para mim era muito mais claro que o lance do Flamengo, de que para a gente ver se essa bola entrou assim ou não, né? E não houve parada, os jogadores do Inter reclamaram, pediram para que fosse verificado o lance na cabine e não se viu. Né? Mas aí pode ter acontecido isso é critério, eu acho. Não, aí não, porque aí passou, não é critério. O que pode ter acontecido é o seguinte, o lance lá do jogo do Palmeiras com o Internacional, por alguma câmara, ficou claro para eles, de uma forma mais rápida, que a bola não entrou. Né? Aí não tem interpretação. Aí tem ela entrou ou não entrou. É simples. Né? Muitas vezes tem um jogador que atrapalha, a mão do goleiro, tal, enfim. E eles têm uma câmera lá, eles têm várias câmeras que nós em casa não temos, vendo? Eles têm outras. E aí eles chegam à conclusão mais rápida de que o lance não entrou. E nesse caso, não há necessidade de parar o jogo para o árbitro ir no vídeo ver. Que nem impedimento. Impedimento eles não vão ver. Por quê? Porque é matemático. Passou a linha ou não passou? Ponto final. Né? Então, isso aí já é diferente de um critério. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, talvez, uma maneira de soltar mais o jogo por uma influência argentina e uruguaia. Como é que está a mulherada nesse mercado aí? De arbitragem, temos também agora comentarista de arbitragem, teremos em breve aí, até na própria Globo, que você trabalhou, e eu também por um tempo, por um grande tempo, né, Marcília? Teremos agora uma narradora de futebol. A Renata, que era do A Renata, a Xará. É o mercado que está se abrindo. Né? As mulheres estão adquirindo espaço em todas as áreas, na área jurídica, na área médica, na área das ciências sociais, e não seria no esporte, que no esporte já tinham avançado como o Brasil campeão mundial de basquete, no tempo da Hortência, da Paula, campeões pan-americanos, o voleibol também. No futebol, o futebol feminino ainda engatinha. Nós temos uma árbitra brasileira, a Edna, que apitou a semifinal, paranaense Edna Alves, que apitou a semifinal do Mundial Feminino e que está convocada para o Mundial de Clubes agora em fevereiro. E a única representante da arbitragem brasileira. Não vai árbitro homem brasileiro lá, não. Vai ela e a Neuza Bach como auxiliares, para apitar jogo do Bayern de Munique, Palmeiras ou Santos, que se classificar. E por que ela não... Ela apita Campeonato Brasileiro, seria? Apita.
Apita e apita bastante. Apita e apita com frequência, por sinal, e apita bem. Ou seja, o espaço já está se abrindo. Outro dia teve uma discussão muito grande, e até no curso de gestão estratégica. Que você está dando, né? Vamos só explicar para o nosso pessoal. Que eu sou professor da Fundação... E você virou professor? De gestão estratégica de esportes, nas cadeiras de gestão estratégica e estratégica de patrocínio, que é um curso que tem o patrocínio da FIFA e do Centro de Estudos de Neuchâtel, na Suíça. Né? É um MBA de 1 ano, em que eu sou professor da Fundação. Eu fiz esse curso, depois fui convidado para ser professor de gestão estratégica de esportes e de gestão de estratégia de patrocínio. E se discutiu muito, por exemplo, por que as mulheres não recebem o mesmo salário que os homens recebem. Nos Estados Unidos elas recebem. Nos Estados Unidos o futebol feminino está mais adiantado que o masculino. Tem muito mais mulheres participando. Né? Tem a questão do high school, onde elas se dedicam mais, e aí é o primeiro passo para o profissional. Nos Estados Unidos não tem uma liga profissional. Então o atleta lá, muitas vezes, o garoto, quando ele, na dúvida entre ele ir para o profissional ou ir para a universidade, com uma bolsa, ele vai para a universidade. Eu falei, meu filho se formou lá jogando tênis. Por que ele opta pela universidade? Se ele for profissional e não der certo, o que a maioria não dá no mundo inteiro, inclusive lá, né? No número de profissionais que vão para o profissional e dão certo é muito poucos, ele não pode mais voltar a ser universitário. Então lá o futebol feminino está muito mais evoluído até na questão de mercadológica. Aí entra, por que o jogador de... Porque a pergunta é assim, por que a Marta não ganha e o Neymar ganha? Gente, a Marta é um fenômeno. Certo, é um fenômeno, eu também não entendo. Quantas pessoas param para ver um jogo da Marta no mundo inteiro? Patrocínio no jogo de futebol feminino. E quantas estão dispostas a botar no futebol masculino? É um esporte que é um business. Na realidade, nós estamos tratando de um ambiente comercial, negócio. Eu vou botar dinheiro da minha empresa nesse negócio porque eu quero um retorno. Quanto é que eu vou ter de retorno? Qual é o retorno midiático que um jogo da Marta me dá em relação ao jogo do PSG que joga o Neymar, ou ao jogo do Barcelona que joga o Messi, da Juventus de Turim que joga o Cristiano Ronaldo, né? Ou do time do Guardiola no campeonato, na Premier League. Que retorno está isso? O que envolve de público no mundo inteiro? E, consequentemente, de audiência e de retorno publicitário para as empresas que agregam sua marca ao futebol masculino e a que agregam ao futebol feminino. Eu tive, né, o privilégio, como várias pessoas, de ver a Copa aqui no Brasil em 2014, que entrou a tecnologia da linha do gol, do equipamento que dizia se a bola tinha entrado ou não, que foi um primeiro teste, e depois a consequência, a revolução tecnológica aí do VAR. Eu te pergunto por que, até falamos há pouco, o Luiz citou aí 2 episódios envolvendo bola entrar ou não, teus exemplos também, que falasse, envolveram situações de bola entrar ou não. Por que tu achas que essa tecnologia da linha do gol não emplacou um futebol que envolve milhões e milhões de dólares? Por que algo que foi tão bacana para quem viu aquele jogo no Beira-Rio em 2014 com o gol da França sendo validado pela tecnologia do gol contra Honduras, por que hoje, 7 anos depois, o futebol brasileiro não tem nos seus estádios de primeira divisão essa tecnologia? Não é uma contradição? A mentalidade bem evoluída dos nossos dirigentes, né? Ironicamente falando. Claro. Porque na Premier League tem. Na Ligue 1 na França tem. Na Bundesliga tem. E quando essa tecnologia dos alemães, Line Go, veio para a Copa do Mundo, eles deixaram gratuitamente tudo aqui no Brasil. Para todos os estádios que tiveram Copa do Mundo. Claro que depois ia ter que fazer para outros também. Sim. Teria que pagar a manutenção. E a manutenção disso para cada estádio era R$500 mil por ano. E os dirigentes aqui entenderam que não valia a pena o custo-benefício de pagar R$500 mil por ano para ver se a bola entrou ou não entrou. Quando uma bola entrando ou não entrando,
pode te tirar um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil, por exemplo, que te vale 50 milhões de reais. Como pode te tirar uma classificação para Libertadores, que vai te trazer outros 40 ou 50 milhões de reais. E aí ele prefere contratar um jogador e pagar 500 mil reais por mês e não pagar 500 mil por ano por uma tecnologia que pode impactar em 30, 40, 50 milhões nos cofres do clube. Aí entra a mentalidade diretiva. No primeiro mundo, eles têm essa line goal, pagam o que tem que pagar, né? E eu tenho visto já algumas vezes, não muitos, vou ser sincero, que não mais que uma vez por mês eu vejo o line goal ser acionado, e olha que eu vejo o Campeonato Europeu quase que diariamente, que eles praticam outro esporte, entre nós aqui, né? Se vamos comparar, eles estão praticando outro esporte. Então, eu vejo principalmente a Premier League, então eu vejo muito. Principalmente em quarentena agora, trancado dentro de casa, né? Uma vez por mês, talvez duas, no máximo, é acionado o line goal, mas é aquela relação custo-benefício. Quanto que vale um título, quanto que vale uma classificação? Ah, mas o line goal foi na 4ª rodada. Certo? Mas essa na 4ª rodada valeu 3 pontos. E no final tu perdesse o campeonato por 1 ponto ou 2. A tua resposta para mim foi perfeita, eu concordo 100% contigo. Eu acho que tudo isso que nós estamos falando e a questão da tecnologia da linha do gol é a questão da qualificação do esporte, a garantia para patrocinador, para o negócio comercial de que ele será um jogo justo. Isso tem que ser a grande arma, exatamente. Isso tem que ser valorizado, porque enquanto se tiver esse pensamento, e que tu falou aí da cabeça de dirigente, que ele pensa no seu e não no... O negócio não vai evoluir, é inacreditável, lamentável, lamentável. Isso que tu está dizendo, que é o que eu acredito, é triste, porque se os clubes não conseguiram, 7 anos depois, se unir para ter todos os clubes da primeira divisão do futebol brasileiro, pentacampeão mundial, a tecnologia da linha do gol, onde é que nós vamos parar? Sobre essa questão do pensamento coletivo, que nós não temos, somos individualistas, os dirigentes de clubes são individualistas, penso no seu, sempre, em detrimento do todo. Eu cito sempre alguns exemplos nas discussões que nós temos na Fundação Getúlio Vargas, no curso do FIFA, Gestão Estratégica, é o seguinte: durante muito tempo, o Campeonato Espanhol, isso até alguns anos atrás, o bolo era dividido entre todos. E aí nós tínhamos Atlético de Madrid campeão, Barcelona, Real Madrid, La Coruña do Mauro Silva e Bebeto, campeões, Vila Real, Valladolid, né, aquelas coisas todas. Aí mudaram. Lá início da década de 2000, o quê? Os direitos de TV teriam que ser vendidos, cada um vendia o seu. Obviamente, Real Madrid e Barcelona ficaram com 70% do bolo. Eles abriram uma frente fantástica. Real Madrid e Barcelona, entre os 5 maiores, o Real Madrid hoje é o maior clube do mundo, 1 bilhão de euros de faturamento, o Barcelona está em 3º lugar, acho que atrás do Manchester United só, que era o primeiro e é o segundo hoje. Aí o que aconteceu? Os dirigentes da La Liga se reuniram com os clubes. O presidente é o Javier Tebas, que deu uma entrevista, que deu um seminário aqui em Porto Alegre, na Sojipa, eu conheço ele pessoalmente, conversei sobre isso com ele. Eles se reuniram, disseram, o futebol, se nós não tomarmos providência, a Premier League vai ser a NBA do futebol europeu. Ou seja, vai tomar conta. Vai levar tudo que é jogador para lá. Até porque antes não tinha Brexit, né? Agora virou estrangeiro, jogador europeu. Então eles levavam jogador de 16 anos, 17, 18, tudo. Agora está proibido. Até 18 anos é proibido jogar na Inglaterra e até 21 anos só pode ser 3 jogadores por clube. Justamente para fomentar a formação de jogadores na base na Inglaterra. E aí o que aconteceu? O próprio Barcelona e Real Madrid se deram conta que eles, não tendo adversários na Espanha, eles iam ter problemas na disputa da Champions League, dos campeonatos europeus. Porque os outros campeonatos eram mais competitivos, principalmente a Alemanha e a Inglaterra, de certa forma a Itália também, e até a França. O PSG não era tão grande assim. Os jogadores das outras equipes estavam acostumadas a disputar competições. Tanto que o Real Madrid ficou 12 anos sem ganhar uma Champions.
É o maior ganhador de Champions. Ficou 12 anos sem ganhar. O que eles fizeram? Se reuniram. Vamos repartir melhor esse bolo. Barcelona e Real Madrid disseram, vamos repartir o bolo, nós vamos abrir mão de dinheiro para que os clubes menores possam ser melhores aqui na Espanha. Nós temos um melhor campeonato, porque os clubes espanhóis médios, são do Atlético de Madrid, que às vezes chega, os outros todos estavam vendendo jogador para a segunda divisão da Inglaterra. Segunda divisão, a Championship, que eles chamam na Inglaterra, Reino Unido, levava o jogador da segunda divisão. Eles ganhavam mais na segunda divisão na Inglaterra do que na primeira na Espanha. Exceção feita aos três grandes, Atlético, Real Madrid e Barça. O campeonato estava ficando simplesmente sem nenhum interesse. A repartição foi mais igualitária. Real Madrid e Barcelona estão há 2, 3 anos sem levar um centavo a mais do que levavam. Isso começou em 17 agora, a mudança. Né? E os menores duplicaram quase as suas receitas. O que aconteceu? É só olhar a tabela do Campeonato Espanhol hoje. Como é que está? Atlético em primeiro, Real Madrid colado, atrás 4 pontos, Barcelona, o Villarreal do Ronaldo, o outro time chegando, perdendo para o time do Cudê lá, como outro dia o Barcelona perdeu. Né? Enfim, os clubes menores com dinheiro, médios e pequenos com dinheiro, passaram a não vender jogadores para as ligas maiores. Puderam segurar os seus jogadores. O campeonato subiu de nível de baixo para cima. E isso dá... O que aconteceu? Mais público. Não agora, isso que ignora a quarentena. Maior interesse do torcedor. Porque tu não sabe, pô. Outro dia o Barcelona perdeu para o Elche. Não sabe o que vai acontecer mais. E aí tu entra na teoria do equilíbrio competitivo, que fala o Ferran Soriano na Bola Não Entra Por Acaso. A renda do espetáculo, a renda de uma competição, ela está linkada diretamente ao interesse do telespectador. E o interesse está ligado a você não ter a certeza do resultado final do espetáculo. Essa é a teoria do equilíbrio competitivo. Quero ver se eu estou fazendo certinho aqui para o pessoal que está nos assistindo no YouTube do GoCast. Ver se eu fiz certinho aqui, porque eu vou ter que revisar as imagens agora para ver o nosso tempo. Acho que o nosso tempo esgotou aqui no nosso podcast. Por mim, fica à vontade. Eu fiz direitinho, Marcília? Fez direitinho. Fez o vídeo, Agora eu vou pro VAR, vamos lá. Eu vou pro VAR analisar as nossas imagens, porque infelizmente o nosso podcast está chegando ao fim. E já vou te fazer rapidinho, Você tem mais saudade de apitar ou de comentar lá na Globo? Eu acho que tudo tem a sua época. Seu tempo. Eu senti, e você tem que saber, digamos, se adaptar a essa situação. Né? Quando eu parei de apitar, eu senti. Mas não sei se eu sentia a falta da adrenalina do campo ou das viagens dos amigos que eu fiz pelo mundo todo. E quando eu larguei e saí da Globo, a Globo não renovou em 2000, depois de 20 anos o contrato, que é absolutamente normal, já estava nas previsões que pudesse acontecer, eu senti a falta que eu sinto hoje é dos meus amigos. Não era a transmissão em si, mas eu fiz muitos amigos, principalmente dentro da Rede Globo, foram 20 anos, a gente cruzava dentro dos estádios, né? Mas estou muito bem adaptado a essa nova situação de professor da Fundação Getúlio Vargas. Ou seja, você tem que saber entender o seu tempo, você tem que saber o seu ciclo. Né? Muito bom, Marcília. A minha avó tinha uma frase maravilhosa, né, que diz, de insubstituíveis, o cemitério está cheio. Então, aproveite o seu tempo. Legal, saiba que essa turma aqui do GoCast se formou assim, apaixonados por futebol, por televisão, um pouco disso tudo, está aqui essa galera hoje batendo esse papo contigo. Vou te agradecer a participação, foi muito bacana mesmo a gente trocar uma ideia, entender um pouquinho mais desse outro lado, né, da arbitragem, porque a gente como torcedora fica louca aqui de ver cada coisa nesse VAR. Vou te contar, Marcília. Muito obrigada. Claro. Não, que isso, eu fico muito feliz com o convite, com esse bate-papo muito descontraído, muito qualificado, muito bom ver o Norton novamente, te ver, Duda, né? Muitos anos juntos, né, em televisão, o Luiz Henrique, amigo dos tempos do basquetebol, e o José Pedro, que ficou aí
na retaguarda e cujo irmão foi meu professor, inclusive, na UBA, na Faculdade de Jornalismo, Marquinhos, meu professor em 2 semestres da cadeira de televisão 1 e 2, pessoa ótima, mais a família toda, né, Vilas Boas, é de jornalistas de muita qualidade. Né? Que então, legal. Um abraço a todos vocês. Obrigado, Marcília. Imagens checadas, tá tudo certo, Marcília. Vamos em frente. Okay. Esse foi o GolCast. Um grande abraço. O podcast que fala de futebol de um jeito diferente. Hoje falamos de arbitragem. Confere lá nosso canal, se inscreva. Um beijo, a gente se vê.